Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre preferências Cobb-Douglas. Vamos apresentar a sua função de utilidade, curvas de indiferença e também vamos calcular passo a passo a sua taxa marginal de substituição. Bora começar? As preferências Cobb-Douglas elas foram desenvolvidas entre 1927 e 1947 pelos pesquisadores Charles Cobb e Paul Douglas. No início, eles estavam tentando modelar como os fatores trabalho e capital combinados com a tecnologia produzem um produto, ou seja, um modelo para a função de produção. Mas depois foi percebido que essa função também servia para modelar as preferências de um indivíduo. A função utilidade que representa esse tipo de preferências tem a seguinte forma: utilidade igual a x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta, onde alfa e beta são constantes reais e positivas, e quando a gente está falando de função de utilidade, normalmente o azão é igual a 1. As curvas de inferência das preferências Cobb-Douglas são bem semelhantes às curvas de inferência bem comportadas. As preferências são contínuas, estritamente convexas e também fortemente monotônicas. Então, ela tem esse formato aqui. E como é que a gente calcula a taxa marginal de substituição? A taxa marginal de substituição é igual a menos a derivada da função utilidade em relação a x1 dividido pela derivada da função utilidade em relação a x2. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos começar aqui pela derivada da função utilidade em relação a x1. Tudo que não é x1 vai ser constante. Então, vai ficar a vezes, aí eu vou derivar em relação a x1, vai ficar alfa x1 alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta. Se vocês tiverem com alguma dúvida em como calcular derivada parcial, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu vídeo de derivados parciais para vocês. Lá está explicado passo a passo como a gente calcula derivados parciais. Agora, vamos fazer derivada de u em relação a x2. Tudo que não é x2 vou considerar constante. Então, vai ficar a x1 elevado a alfa vezes beta x2 beta menos 1. Então, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos. Aí vai ficar derivada de u em relação a x1, a vezes alfa x1 alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta. E derivada de u em relação a x2, a vezes, vou botar aqui o beta aqui para frente, x1 alfa x2 elevado a beta menos 1. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Aqui, ó, o A com A eu posso cortar. O alfa e o beta vai continuar aqui. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar agrupar, ó, esse x1 elevado a alfa menos 1 com esse x1 elevado a alfa e também vou tentar agrupar esses dois. Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é agrupar esse x1 elevado a alfa menos 1 com o x1 elevado a alfa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x1 elevado a alfa menos 1 e vou jogar lá para o meu denominador. Para fazer isso, eu vou ter que me lembrar do seguinte. Eu vou me lembrar que x1 elevado a alfa menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x1
elevado a 1 menos alfa. Então, vai ficar aqui no meu denominador x1 elevado a alfa vezes x1 elevado a 1 menos alfa. E aqui no segundo grupo, eu vou agrupar o quê? O x2 elevado a beta com o x2 elevado a beta menos 1. O que eu vou fazer? Este x2 elevado a beta menos 1, que está no denominador, eu vou jogar lá para o numerador. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que me lembrar o seguinte, que 1 sobre x2 elevado a beta menos 1 é igual a x2 elevado a 1 menos beta. Então, vai ficar aqui x2 elevado a beta e subindo lá do denominador para o numerador, vai ficar o quê? x2 elevado a 1 menos beta. Então, agora a gente pode fazer mais uma transformação. Então, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos alfa sobre beta vezes... Agora, eu vou agrupar esse x2 elevado a beta com o x2 elevado a 1 menos beta. Como é que eu vou fazer isso? Então, para agrupar isso aqui, eu vou precisar me lembrar de uma propriedade do produto da potência. A base está igual, então eu vou manter a base e vou somar os expoentes. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para baixo. Eu tenho bases iguais, x1 elevado a alfa e x1 elevado a 1 menos alfa. Vou manter a base e vou somar os expoentes. Então, tá aqui. Alfa mais 1 menos alfa. Então, vamos transformar mais uma vez aqui. Vai ficar a taxa marginal de substituição igual a menos alfa sobre beta vezes... Agora, no numerador, eu vou ter x2 elevado a beta mais 1 menos beta. Então, eu posso cancelar beta com menos beta. Então, vai ficar o quê? x2 elevado a 1. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Então, vai ficar x1 elevado a alfa mais 1 menos alfa. Então, corto alfa com menos alfa. Então, vai ficar x1 elevado a 1. Então, só para ficar bonitinho, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos alfa sobre beta vezes x2 dividido por x1. Então, para funções de utilidade do tipo Cobb-Douglas, a taxa marginal de substituição depende somente da razão que entre alfa e beta e da razão entre a quantidade de ambos os bens. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.